Bom dia, galera. Tudo bem? Aqui quem fala é o professor Robson. Então vamos aí dar continuidade à nossa terceira semana, né, de atividades remotas, tá? Galera aí do sétimo ano A e sétimo ano B, certo? Beleza? Então é só dar um lembretezinho aqui com relação ao conjunto dos números inteiros, tá? Recordando aí o que a gente viu em aulas anteriores, certo? Então observa aqui o seguinte, que nós já sabemos que os números, tá? E olha só, mais 1, mais 2, mais 3, aí aqui tem uma outra sequência, né? Seguindo aí mais 4, mais 5, mais 6 e sucessivamente, aí mais 10, mais 25. Então o que eu quero que a gente relembre, né? Que esses números, eles são números inteiros positivos, tudo bem? Belezinha? Então bacana. Agora uma outra coisa aí para recordar, é que esses números inteiros positivos são identificados com os números naturais maiores que zero, certo? Então, observe aí que esses números, quando são números positivos, ou seja, os números inteiros positivos, eles são números que são maiores do que 10, beleza? Então, aqui, ó, novamente, olha, só um exemplozinho aqui para vocês, só para recordar. Tá, lembre-se, mais 1 com o sinal de mais é a mesma coisa com 1 sem o sinal de mais. Ambos são positivos. E aqui observem a mesma coisa, tanto com o 2 como também com o 25, certo? Muito bem. Aí, para recordar novamente, já essa sequência aqui de números, olha, menos 1, menos 2, né, menos 3, e aqui tem outra sequência, continuando, menos 4, menos 5 e assim sucessivamente. Aí eu coloquei menos 10, menos 35. Então, o que isso aqui são? São chamados, olha, chamados de números inteiros negativos. Tudo bem? Belezinha? Então, vamos lá, continuando. Agora, com isso, o que nós temos? Olha só, que o conjunto formado pelos inteiros positivos, pelos inteiros negativos e pelo zero, tá? É chamado de quê? De conjunto dos números inteiros, tudo bem? Tá? E ele é representado pela essa letra aqui, olha, tá? Pra gente um Z, né? Um Z assim bem forte, certo? Tudo bem? Então, olha aqui, olha, representando de uma forma mais geral, olha, o conjunto dos números inteiros, certo? Está aqui o Z e a sequência. Eu coloquei aqui só alguns, olha. Então, o que a gente observa? O conjunto dos números inteiros, ele não tem início e não tem fim, certo? Ele é infinito tanto para a esquerda, como ele é infinito também para a direita. Tudo bem? Ficou bem claro aí para vocês essa recordação? Então, beleza, tá? Muito bem, galera. Então, aí, depois da recordação com relação aí aos números inteiros, agora vamos ver a sua relação na reta numérica. A gente já observou aí com relação à reta numérica só envolvendo números naturais, então agora vamos observar envolvendo os números inteiros, tudo bem? Então, o que nós temos aqui? Olha só, que um dos recursos usados para a localização dos números é a reta numérica, né? Então é um recurso bastante utilizado aí no nosso cotidiano, tá? E exemplos de usar que nós utilizamos para representar números em retas por exemplo, olha esse material aqui, olha, tá? Que é bastante utilizado aí por alfaiates, né? Costureiras, não é isso, tá? Que é o que nós conhecemos como fita métrica, né? Um outro exemplo também que nós temos é esse aqui, olha só. Creio que vocês também já viram e conhecem, né? Que é também utilizados aí na construção civil, por exemplo, né? Por mestre de obras, pedreiros e assim por diante, tá? Que é o que nós conhecemos como trena. Então, isso são exemplos de representar aí, né? A utilização dos números inteiros em retas numéricas, beleza? Tudo bem? Então, vamos observar aí como nós podemos representar, né, do passo a passo, a representação desses números na reta. Então, o que nós temos? Olha,
que nós podemos representar os números inteiros em uma reta numérica. Tá? Então, para isso, o que nós iremos fazer? Primeiramente, traçar uma reta. O primeiro passo é esse, onde essa reta eu vou chamar de uma reta R, certo? O outro passo, sobre essa reta, o que nós iremos colocar? Nós iremos primeiro marcar o ponto O. Tá? Olha só, eu vou colocar um ponto O. Esse ponto O é que vai ser a origem, tá? Vai ser o marco zero, é onde vai iniciar tudo. Só que esse ponto O, ele vai ser representado por um número, tá? Onde esse número vai ser o zero, tá? O zero que a gente conhece. Pronto. Então, o zero é onde a gente vai iniciar a nossa reta numérica. Tudo bem? Beleza. Depois, o que nós iremos fazer? Depois que colocou a origem, qual vai ser o próximo passo? Olha só, temos que sempre ter esse cuidado. Ó. Usamos a mesma unidade de comprimento. Então, ou seja, a unidade é você que escolhe, você que está fazendo. Se a questão não está determinando qual vai ser a unidade que você vai utilizar, é você que vai determinar. Você pode até usar, por exemplo, do seu dedo. Ah, vou usar a unidade do meu dedo, a unidade de comprimento do meu dedo. Então, isso significa dizer que sempre a distância de um número a outro vai ser o tamanho do seu dedo, certo? Isso envolvendo os números inteiros. Então, olha só. Então, assinalamos pontos consecutivos à direita da origem. Ou seja, a gente vai colocar pontos consecutivos, ou seja, consecutivos com relação aos números inteiros, à direita do zero. Tá? Que é a origem. Beleza? Isso, olha, para cada ponto. Então, fazemos corresponder um número inteiro positivo. Então, olha só o que isso está querendo dizer. Que os números que vão ficar à direita de zero são os valores positivos. Então, olha só. Então, marcamos aqui primeiro o ponto O e observe que esse ponto O é representado pelo zero, que é a origem, tá? E à direita do zero, eu represento aqui, olha, os números positivos, olha, e eu coloquei aqui alguns, olha, mais 1, tá? Mais 2, mais 3, mais 4, mais 5 e assim sucessivamente, tá? E cada um desses pontos, olha só, a cada um desses números está representado por um ponto. Olha só, o número 1, por exemplo, ele representa o ponto A. O número 2, ou mais 2, representa o ponto B. E assim sucessivamente, tá? Ó, o 5 representa o ponto E. Tudo bem? Deu para compreender bacaninha aí? Então, beleza, certo? Então, vamos lá. Então, continuando. Aí, olha só, o que a gente observa agora nessa fase aqui, olha. Repetimos esse mesmo procedimento, o procedimento que foi utilizado lá para os números à direita de zero, ou seja, os números positivos, olha. Vamos representar também para os pontos situados à esquerda da origem. Então, agora à esquerda de zero. Mas só que esses pontos vai corresponder a quem? Né? Vai corresponder a que números? Então, nesse caso, olha, corresponde aos números inteiros negativos. Então, olha só. Então, à direita do zero são os positivos. À esquerda do zero são os negativos. Tudo bem? Então, olha só aqui novamente, olha. O que a gente observa? Aí eu tenho aqui agora, olha, o ponto O, né, que é a origem no caso, aqui ó, que é o zero, tá? Aí agora à esquerda do zero, eu vou ter, olha, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e assim sucessivamente, né? Menos 6, menos 7 e assim por diante. E outra coisa que você tem que observar é que é a mesma coisa a distância, olha. De um número ao outro sempre é o mesmo comprimento, tá? Olha só, a distância do menos 1, tá? Do menos 1 para o menos 2 é a mesma distância do menos 2 ao menos 3 e assim por diante, tá? E eles também representam pontos, olha só, o menos 1 representa o F, o menos 2 representa o G e assim por diante, olha, o menos 5 representa o J. Tudo bem, galerinha? Tá ficando bacana aí para vocês? Beleza, então vamos lá, vamos continuar. Então agora, olha, o que nós iremos observar agora aqui, olha.
podemos, tá, ó, reunir, tá, em uma só reta numérica os números inteiros positivos e os negativos. Então, o que eu vou fazer agora? Numa única reta, eu vou representar tanto os números à direita do zero como os números à esquerda do zero. Ou seja, eu vou colocar os inteiros positivos e os inteiros negativos. Tudo bem? Então, aí como é que vai ficar isso só numa reta? Então, tá aqui, olha, muito bacana. Ó. Então, ó, lembre-se, ó, o ponto O que é a origem, tá? Que é o zero. E tá aqui, olha, à direita de zero os valores positivos e à esquerda de zero os valores negativos. Lembre-se, sempre a mesma distância, ó, de um número inteiro ao próximo número inteiro, olha. Ou seja, ó, do 0 ao 1 é a mesma distância do 1 ao 2, certo? E todos estão representados por pontos. Olha só, por exemplo, o mais 4, ó, o mais 4, ele representa que ponto? O ponto D. Agora o menos 4, olha só, o menos 4 representa que ponto? O ponto I. Tudo bem, galerinha? Tá bacana aí para vocês? Beleza, vamos lá, com relação aí aos números inteiros na reta numérica. Então aí nós podemos observar algumas coisinhas, olha só. Então, ó, desta forma, estabelecemos uma correspondência entre os números inteiros e os pontos na reta numérica. Foi o que eu acabei de explicar para vocês. Lá no menos 4, né, representava tal letra, no mais 4 representava outra letra, né? E quando eu falo menos 4 é negativo. Se é negativo, está à esquerda de 0. Quando eu falo mais 4 é positivo, está à direita do 0. Beleza? Tudo bem? Bacana. Então, olha só, o que eu observo? Olha, que cada número, tá, ó, cada número inteiro está associado a um único ponto, certo? Como já observou, no ponto da reta. Mas nem todo, olha, nem todo ponto da reta está associado a um número inteiro. Tá? Pode ser que tenha um ponto, uma letra, um ponto qualquer, entre dois números inteiros consecutivos. Tá? Por exemplo, entre o mais 1 e o mais 2. Entre o mais 1 e o mais 2, se tiver algum ponto, então esse ponto não representa um número inteiro. Tá? E mais na frente a gente vai observar isso. Certo? Tudo bem? Então, bacana. Então, o que eu observo também? Olha só. Primeiro, que a reta numérica não precisa ser representado na posição horizontal. Então, o que isso significa dizer? Que não necessariamente a reta vai estar na posição horizontal, ou seja, deitada, né? A posição horizontal é essa. Pode ser que também ela esteja na posição vertical, né? Já pode dizer em pé, por exemplo, tá bom? Então, você pode representar por essas duas situações, certo? Tanto na posição horizontal, como também na posição vertical. Uma outra observação, olha só, que os números positivos podem ser escritos sem, olha só, sem um sinal de mais. Então, isso a gente já observou, que quando o número positivo, ele é positivo, não necessariamente você é obrigado a colocar o sinalzinho de mais, certo? Aí um exemplo aqui, olha só, tem um aqui, olha, o 5 com o sinal de mais e o 5 sem o sinal de mais. Então, ambos representam o 5 positivo. Tudo bem, galera? Deu para pegar aí? Bacaninha? Bacana. Então, já que você pegou bacana aí todos esses probleminhas, então eu quero que vocês façam agora aí a atividade do seu livro, tá bom? Olha, do seu livro de matemática. Você vai pegar e abrir ele lá na página 38 e passar para o seu caderno as questões 1 até a 5, tá bom? E tentar responder. Beleza, galera? Estou aqui para tirar suas dúvidas. Qualquer coisa, entre aí no meu PV e no WhatsApp. Me pergunte as possíveis dúvidas para a gente poder sanar elas, tudo bem? Então, um abraço para vocês e até a nossa próxima aula.